Muito bem, começamos o último encontro dessa jornada, né? Então a gente está dando aí um grande passo nesse momento, que é a finalização da primeira jornada, da jornada da consciência. E hoje o dia é para falar sobre a última atividade. Então, a atividade que ela é obrigatória, como eu já venho falando aí há algum tempo, é a atividade que vocês vão entregar para concluir essa etapa, tá certo? Então, assim, antes de tudo, o que eu vou pedir para vocês? Não deixe nenhuma dúvida para trás, não é nada, como eu já falei, não é nada extremamente trabalhoso, não é nada difícil de fazer, pode ser mais reflexivo, mas não difícil. Tá? Como vocês refletiram um pouco durante essa jornada, tiveram que pensar um pouco sobre vocês, então a gente põe mais um trabalho só para vocês pensarem mais um pouquinho. Tá? Então, assim, ao longo desse encontro, né, dessa noite de hoje, eu vou trazer como vai ser a entrega, como vai ser feita, como tem possibilidades de vocês realizarem, vocês vão tirar as dúvidas, e aí eu vou pedir muito a ajuda de vocês para contribuir com as outras colegas, porque geralmente muita gente acaba ficando com dúvida, né? Principalmente quem não participa do presencial aqui, né, desse momento ao vivo, acaba ficando com uma dúvida, puxa, mas eu não entendi, pode fazer desse jeito? Meninas, vocês têm total competência e capacidade de responder as perguntas lá no grupo, tá certo? Então vamos lá. O que é o Meu Caminho? Meu Caminho é uma atividade onde vocês vão criar. A gente ainda não conseguiu achar um nome, tá? Já faz alguns anos que eu trabalho aqui e a gente não definiu um nome. A gente pode chamar de portfólio, a gente pode chamar de um canvas de apresentação, como vocês quiserem chamar. Tá? Eu costumo dizer que assim é um, é um lugar onde você vai colocar a sua história, onde você vai contar para a gente, né, aqui do Bold, para os mentores, para mim, para todos que acompanham aqui, né, a trajetória de vocês, vocês vão contar para a gente a história de vocês. Né? O que é importante? Que vocês aproveitem muito todas as reflexões que vocês vêm fazendo desde o início. Então, assim, o GC está aberto, as atividades que vocês entregaram estão aí disponíveis. Volta lá, visita, vê o que você escreveu, porque às vezes assim, Márcio, mas é pouco tempo, 15 dias, 3 semanas, é pouquinho tempo. Mas, com certeza, a sua reflexão na primeira atividade, ela pode estar diferente agora, nesse momento. Tá? E aí eu vou trazer para vocês o seguinte, como que funciona? Primeiro eu vou falar a estrutura, tá? A dinâmica do funcionamento. O Meu Caminho vai ficar liberado para vocês a partir de hoje, tá? Lá no GC. Vai liberar o link da atividade, tem explicação, tudo direitinho, e um outro link onde aparece, onde a gente deixou lá disponível, alguns trabalhos que já foram feitos por outras pessoas de outras turmas, que vão servir de modelo, de ideia para vocês. Tá? O Meu Caminho ele é feito a partir de um guia, que também vai ficar disponível lá no GC. Tá? Então, a hora que a gente estiver terminando aqui o encontro de hoje, vai estar disponível. Tem um guia, lá um PDF, dizendo, né, um documento dizendo, siga tais passos. Então, são 10 passos no total. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem para vocês. Tá? A gente tem um template aqui, um slide modelo, que vocês podem usar ou não, né? Pode fazer de outra forma, pode criar a partir de como vocês acharem que faz mais sentido. Quem tiver mais ou menos habilidade, usa aí a tecnologia também a seu favor. Então, essa é a ideia. Quando vocês estiverem respondendo, o que eu sempre digo? Coloquem para fora tudo aquilo que
passar pela sua cabeça. Né? Então, eu sempre falo, faz um primeiro rascunho, um primeiro esboço, e depois você relê. Né? Então, mais uma vez eu vou repetir, mais uma vez eu vou pedir, não deixem para fazer na segunda-feira. Vocês vão ter até segunda-feira para entregar, mas não deixem para fazer na segunda-feira. Senão você vai perder aí a oportunidade de reler, repensar, rever coisas ali que vocês podem trazer. Tá certo? O meu caminho, ele retrata a sua vida, a sua trajetória de vida, em 3 aspectos, né? Passado, presente e futuro. É exatamente assim que vai estar dividido. Tá? Então, quando vocês estiverem fazendo, né, redigindo o meu caminho, colocando ali as suas informações, pense para cada uma dessas faixas. Tá? Isso vai ajudar a nortear aquilo que vocês estão pensando, aquilo que vocês estão desejando realizar. Beleza? Até aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Fiquem à vontade, porque aí depois eu vou passando, né, o slide, mostrando aqui. Ok? Podemos ir? Então, bora lá. Deixa eu só pôr aqui na apresentação. Bora lá. Então, vou seguir. Qualquer coisa, gente, me parem e vamos tirando as dúvidas. Então, daqui. Quando vocês abrirem lá o GC hoje, vocês vão ver que vai ter um anexo, que é exatamente esse que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ele vai estar com essa carinha e está dizendo, ó, você precisa fazer o download, se você for usar este modelo aqui, tá certo? Tem que baixar. Ele não é editável. Tá? Por que eu já aviso isso? Porque senão o pessoal vai clicar lá e pedir para solicitar acesso. E a gente não tem como solicitar acesso porque isso fica dentro do drive travado. Justamente para não correr o risco de uma pessoa ir apagando o da outra. Tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Entrou aqui, vai lá, faz o download. Então, tem aqui, já tem até a explicação aqui, ó. É só vir aqui nesse íconezinho, faz um download no formato de PowerPoint, que é mais fácil, tá? Porque aí ele fica no formato de slide e vocês podem mexer. Márcio, tenho que usar esse template? Não. Isso aqui é um modelo, tá? É uma sugestão que a gente deixa. Você pode construir um outro no Canva, no Google Apresentações, no próprio PowerPoint. A gente já teve pessoas aqui que fizeram no formato de site, de aplicativo. Não tem problema nenhum. O jeito que vocês quiserem. O importante é que sigam todos os passos que a gente tem aqui. Tá? Então, como eu já disse, no guia vai ter lá 10 passos. Tem que responder os 10 itens. Tá? Tudo bem até aqui? Então, esse modelinho é fazer download. Vamos ver a outra página aqui, que aí a gente já começa a falar sobre... Né, tá aqui, tem inclusive a explicação. Tem o guia de preenchimento. Leiam. Tá? Tira todas as dúvidas que, de repente, vão ficar aqui. Então, esse é o template. Tá? Essa é a primeira parte, e depois tem uma segunda tela, que é a segunda parte. Então, aqui a gente vai falar, e eu sei que vocês já estão visualizando tudo aí, né? Então, claro que a gente já passou o olho em tudo, mas eu quero que vocês olhem passo a passo. Primeiro item, nome completo, porque a gente precisa identificar vocês. Já aconteceu de pessoas esquecerem de colocar o nome, e aí quando a gente juntou aquele monte de arquivo, de quem era? A gente só conseguiu descobrir porque a pessoa incluiu uma foto em algum momento, a gente falou, já sei de quem é, senão a gente perde. Então, o nome completo e a data. A data que você está realizando. Márcio, mas por que precisa da data? Porque isso é um documento que vai ficar com vocês. Se daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses você quiser revisitar, você vai saber quanto você escreveu tudo que está aí. E eu deixo essa sugestão.
revisite o meu caminho. Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, principalmente se você passar por mudanças na sua vida, que provavelmente vai mexer com algumas coisas do que você estava pensando hoje. Tá? E aí pega o exemplo do que vocês já falaram, inclusive, ao longo dessas semanas que a gente está conversando. Nossa, Márcio, eu estava pensando uma coisa, agora já estou pensando totalmente diferente. É sobre isso. O segundo é o propósito. Lembra da atividade do Ikigai que vocês fizeram? Que a ideia era vocês começarem a esboçar, ou pelo menos levantar ali um primeiro propósito. A ideia é que vocês tragam esse propósito para cá. Puxa, mas eu ainda não escrevi. Não tem problema. Sugestão. O propósito é a última coisa que você vai escrever. Apesar de ele ser o segundo item na lista, é a última. Sabe por quê? Porque você vai revisitar o Ikigai, você vai passar por todo o meu caminho. Quando você chegar no final, você fala assim, o que eu quero da minha vida? O que eu quero da minha vida nesse momento? E aí você responde o seu propósito. Ok? E aí a gente vem na primeira faixa, que é aqui, o item 3 e o item 4. Aqui a gente está falando com um olhar de passado, para ontem. Tá? De ontem para trás. Ou do dia que você estiver fazendo para trás. Ok? Qual é a sua história? O que você tem para contar sobre você? O que você quer compartilhar com a gente? Mas mais do que compartilhar comigo, o que você quer colocar para fora e expressar sobre a sua história, sobre a sua vida. Nossa, Márcio, mas tem que escrever muito? Quanto você quiser. Vai dar um livro. A Rosângela acabou de... Eu fiz leitura labial. Vai dar um livro. Não tem problema, Rosângela. Faz um livro. Tá? Muitas vezes, as meninas mais jovens dizem assim, mas eu não tenho muita história para contar. Tem. Revisita lá. Pensa coisas que você já passou na infância, na adolescência, na própria juventude. Vocês vão descobrir. Tá? Posso dizer para vocês, e aí de novo me trago aqui como exemplo, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, eu precisei fazer um vídeo, porque eu estou participando de um processo seletivo para um reality, não é o Big Brother, tá bom, gente? Vocês não vão ter o prazer de me ver no Big Brother, porque senão eu sairia, já falei isso, sairia na primeira semana, acho que no primeiro dia eu já seria eliminado, ou perderia o réu primário. Uma das duas coisas. Eu não sei ainda o que aconteceria primeiro. Né? Mas, dito isso, eu estou participando de um processo seletivo, inclusive, se alguém tiver curiosidade, está nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, que é para palestrantes. E é um processo, né, onde a gente está... onde eu tive que fazer um vídeo, e é um vídeo que tem até 10 minutos, e foi muito interessante, porque eu fiz a inscrição, né? Vou fazer. Vou fazer, vou ver o que é isso. E aí mandaram assim, precisa fazer um vídeo. Falei, deve ser um vídeo curtinho, 2, 3 minutos, só para se apresentar. Vou me apresentar. Aí estava dizendo assim, não, você tem que contar uma história. Você tem que falar, você tem que ter uma história para apresentar, é uma palestra, como se fosse uma palestra de 10 minutos. Primeira coisa, juro para vocês, tá, gente? Estou sendo muito sincero com vocês. Primeira coisa que eu pensei, sabe o que foi? Eu não tenho o que falar. Vou falar o quê? O que eu vou contar num vídeo de 10 minutos? E aí eu fiz um exercício e falei, não, mas espera aí. É falta de vergonha na minha cara, né? Eu falo para todo mundo, para milhares de pessoas ao longo dos últimos anos, não, vocês têm história para contar, não, revisite a sua história. E eu vou falar que eu não tenho história para contar? Aí o que eu fiz? Fiz meio que um checklist, né? Uma listinha ali. Falei, o que eu posso colocar? E aí fui colocando.
o vídeo que era para ter 10 passou a 20. Aí eu tive que reduzir, fiz um outro roteiro. Espera aí, vou mudar. Aí reduzi, foi para 15. Até que eu consegui um vídeo de 10 minutos e 30 segundos, ainda tive, vou contar só para vocês aqui, tive que acelerar a edição para poder caber nos 10 minutos e mandar o vídeo. Tá? E por que eu estou falando isso, gente? Né? Não é para pedir voto para vocês. Se vocês quiserem votar lá no meu vídeo, entra no site, tem como votar lá para eu poder me classificar. Não era essa a intenção. Mas eu vou aproveitar. Né? O chefe não está aqui, eu vou aproveitar. É brincadeira, gente. Senão vocês vão falar que eu estou usando aqui de autoridade. Não é isso, não. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes, quando chega nessa parte de contar história, a gente se resume a dizer assim, eu sou o Márcio, tenho 49 anos, moro em São Paulo, sou professor, já fiz isso, já fiz aquilo, já trabalhei com isso, já trabalhei com aquilo. Acabou, eu resumi minha vida a um campo que é geralmente o profissional. Né? E não é sobre isso que a gente está falando aqui. Aqui eu estou falando, eu quero saber qual é a história da Isabela, da Tatiane, da Eleusa, da Rosângela, da Bruna, da Ana Vitória, da Keren, e desculpa que eu não estou vendo os outros nomes, mas de todas as outras pessoas. Eu quero saber a história de vocês. De onde você vem? Como surge essa pessoa? E aí tem gente que fala assim, mas eu vou me expor. Gente, primeiro, ambiente seguro. A gente não vai pegar isso aqui para ficar divulgando para ninguém. É para a gente olhar. Para você olhar. Para você ler sobre isso. Né? Segundo, o que eu quero saber aqui, né, o que a gente tem a intenção aqui no Bold, é que vocês falem sobre vocês e valorizem a trajetória de vocês. Mas eu... E é interessante, tá, gente? Vai acontecer talvez com alguém aqui, e não tem problema. Márcio, mas tem coisas que eu não quero falar. Não tem problema, não precisa falar. Você não tem uma obrigatoriedade de contar detalhes da sua vida ou passagens que não sejam legais na sua vida. Não tem problema. Mas se você quiser também trazer, fique à vontade. Né? Então, assim, o exemplo básico. Onde você nasceu? Qual é a constituição da sua família, ou do seu ambiente familiar? Ou como foi sua trajetória escolar? Como foi seu desenvolvimento na infância, na adolescência, hoje na vida adulta? É sobre isso. Né? E, claro, não é para fazer, não é para colocar o seu currículo aqui, porque, neste momento, a gente não está olhando para a sua trajetória profissional, a gente está olhando para a sua trajetória de vida. Você pode até colocar que você estudou, que você já trabalhou, que você não tem problema nenhum. Isso faz parte de você. Mas conte sobre você. Dica. Lá no Ikigai, vocês já falaram um monte de coisa que dá para colocar aqui. Nas atividades, vocês já refletiram e pensaram sobre um monte de coisa que dá para trazer aqui. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá, podemos seguir? Se tiverem dúvida, gente, vai abrir o microfone aí. O ponto 4, que é esse aqui. Quem são os meus apoiadores? Quem são os meus mentores? E aqui a gente está falando mentor de vida. Tá? O que eu quero dizer com mentor de vida? Quem são aquelas pessoas que serviram de referência, ou que servem até hoje de referência para você? Quem são aquelas pessoas, e de preferência, pessoas que estejam próximas a você, ou que tenham tido, ou tenham ainda influência sobre algumas coisas da sua vida. Por que eu estou falando isso? Tem gente que fala assim, eu vou colocar que é Deus. Perfeito. Eu não tenho dúvidas de que Deus, e aí cada um dentro da sua crença, da sua fé, né, uma força do universo, seja lá os duendes, gnomos, não sei, seja o que for. Eu entendo. Mas aqui a gente está tentando falar de pessoas vivas, tá? Não só energias. Tá? Por quê? Porque aqui a gente também vai trabalhar o reconhecimento, que a gente falou um pouco ontem também. Né? Então, por exemplo,
A Letícia e a Bruna, elas não vão colocar, eu tenho certeza que elas não vão colocar que uma é mentora da outra, porque elas ficam se pegando o tempo inteiro. Então, elas vão colocar num outro lugar. Não, mentira, não tem outro lugar. Mas elas vão falar, não vou colocar essa menina, não. Né? Mas a ideia é pegar assim. Então, por exemplo, pode ser alguém da minha família? Pode. Se tiver relevância para você, coloca. Né? Mas é ideal que vocês coloquem o motivo. Né? Por que essa pessoa é uma referência para você? Então, por exemplo, vou pegar aqui, deixa eu ver uma primeira pessoa que apareceu aqui para mim, a Tatiane. Tatiane Alves. Ela pode falar assim, a minha, uma das pessoas que é referência, que é mentora para mim, é uma amiga da escola que eu fiz no ensino médio e que a gente está grudada até hoje, que ela é uma super mulher. Perfeito. Ela colocou uma pessoa que é referência para ela, que dá suporte, que dá apoio, que seja lá o que for, e tem um motivo. Né? De repente, a Eleusa pode colocar lá, não, para mim, pode ser o pastor da igreja, o padre, o pai de santo, a mãe de santo, não sei, uma figura religiosa. Tá bom, perfeito. Por quê? Porque essa pessoa me traz o ensinamento, o direcionamento espiritual, religioso. Ok. Né? A Rosângela pode falar assim, eu tenho um professor que até hoje, já não tenho mais aula com ele, mas eu tenho um professor que até hoje a mensagem lá de trás, ou uma professora que a mensagem continua valendo. Ótimo. Acertei, né, Rosângela? Mas parece que você tem uma mente assim maravilhosa. Você acredita que é isso mesmo? Ótimo, ótimo. Então, já tem, ó, a Rosângela já tem. Eu até estou fazendo um curso de leitura de mentes, tá bom, gente? Depois eu vou começar a vender esse curso. É mentira. É a verdadeira palhaçada, só para vocês rirem. Tá? Mas, assim, a ideia é essa. Coloquem, tragam. Né? Porque é uma forma de você reconhecer, e aí eu dou uma dica, tá? Rosângela, eu vou pegar você porque você se manifestou. Você tem contato ainda com essa pessoa? Tenho contato ainda, porque ele foi meu professor em uma faculdade que eu comecei e não terminei. E, e ele, assim, foi numa prova, ele escreveu na prova. Na minha resposta, ele só colocou uma frase para mim. E aí abriu minha cabeça todinha, que eu larguei a faculdade. Não Que quis bom, mais. o professor fez você largar a faculdade. Maravilha. E o pior, no último período. Eu tô até com medo de vocês, gente. Eu não sei o que vai acontecer com essa turma, meu Deus. Eu tô com medo dessa turma. Esse povo que vai largando as coisas, mas tá bom. Por que eu perguntei se você tem contato aí? Tenho contato. Porque eu ia dizer assim, se caso você não tiver, é uma grande oportunidade de você voltar para essa pessoa e falar assim, eu estou fazendo um trabalho aqui do curso, programa que eu estou participando, e você é uma pessoa importante para mim. Eu coloquei você lá como um apoiador, como uma mentora, como uma apoiadora minha. Porque aí isso vai entrar com tudo que a gente vem falando, com empatia, com conexão, com reconhecimento, com percepção do outro. Tá? Mas que bom que você tem. E reforce. Não custa nada você reforçar, eu tenho certeza que vai ser bom. A pessoa do outro Mas lado vai gostar de receber isso como um grande elogio. eu não sei se ele vai ter, assim, tempo, porque ele faz muito artigo, ele é um PhD, então, assim, Manda uma ele é mensagenzinha. extremamente ocupado. Manda uma mensagenzinha. Vou mandar. Manda. Você vai Vou ver que ele vai mandar hoje para responder. ele, para ver se ele me responde a tempo de fazer. Vai, mas vai, pode ter certeza. Legal, Rô, obrigado. Então é isso, tá, gente? Primeiro aqui, né? O 3, sua história. O 4, os mentores, as mentoras, as pessoas referências na sua vida. E aí a gente encerrou o que a gente está olhando para trás. Né? A representação de passado. A gente começa a olhar para hoje. Qual a sua rotina? E aqui, gente,
tem um bom motivo para colocar isso aqui, tá? O pessoal fala assim, Márcio, mas por que você quer saber da minha rotina? Teve uma turma que era um pouquinho mais agitadas do que vocês, tinha uma galera que gostava de pegar no meu pé, e aí alguém falou assim, nossa, Márcio, como você é fofoqueiro, você quer saber inclusive da minha rotina? Eu falei, sou fofoqueiro mesmo, quero saber. Quero saber, quem não colocar a rotina de verdade aqui, eu não vou aprovar, vou dizer que não completou. Mas não é por isso não, gente, não é por fofoca. Sabe por quê? É para vocês se perceberem. O que você está fazendo com o seu dia a dia? O que você faz ao longo do seu dia? Da hora que você acorda à hora que você dorme. Coloca aí a sequência. Lógico, você não precisa colocar, por exemplo, todos os dias, mas, assim, em linhas gerais, né? A gente tem um projeto, o formato desse projeto, desse programa, no presencial, numa escola aqui em São Paulo, em Paraisópolis. E aí os alunos lá, é muito engraçado, né? Eles estudam em período integral. Aí quando você pergunta isso para eles, eles falam assim, não faço nada, só fico na escola o dia inteiro. Eu falo, tá bom, então você acorda na escola e dorme na escola, é isso. Você acorda, abriu o olho, já está na escola, é teletransportado para a escola. Quando você deu um horário, 5 horas da tarde, você é teletransportado para casa, cai na cama e dorme. Acabou o seu dia. Não, né, professor? Não, imagina, eu vou treinar, eu vou fazer isso, eu vou namorar. Eu falei, que engraçado, você não tinha nada para fazer além da escola. Agora você descobriu? Então é isso que eu quero que vocês façam. Tá? Então não coloca aquela desculpinha, viu, Bruna? Não coloca aquela desculpinha de, eu trabalho o dia inteiro. Eu sei que você trabalha o dia inteiro. E o que você faz ao longo desse dia inteiro? Você só trabalha mesmo? Tem certeza, Bruna? Olha, a minha vida é dura, só trabalho. Só trabalha, né? Uhum. Rede social, aqueles scroll infinito da rede social, nunca, né, Bruna? De Não, jeito nenhum. eu não, de jeito nenhum. Tá. Ou assiste série, novela, coisa. De jeito Nossa, nenhum de também, né? jeito nenhum. Tá Eu, bom. eu durmo sentada na cadeira de frente ao computador e acordo por Tá, lá mesmo. entendi. Eu vou mandar uma mensagem pro seu marido para a gente só confirmar essa informação. Ele tá bem olhando aqui assim, ó. Ele tá bem, e ouvindo, né? O pior é que ele deve estar ouvindo o que eu tô Tá falando, porque ouvindo. tá aberto o áudio. Então, marido da Bruna, depois você confirma para a gente se é isso mesmo, tá bom? Obrigado. É, não Prazer é? em conhecê-lo. Tá chacoalhando a cabeça, diz que não. Depois ele vai fofocar sobre mim. Adora. Entendi. Tá bom, então. Então, é isso, gente. É entender o que você está fazendo com o seu dia. Se você vai para academia, se você vai fazer caminhada, se você vai na casa do amigo, eu quero saber. Mas não é para mim, é para você, né? E, ó, já vou aproveitar e dar um puxão de orelha, tá bom? Quem não está trabalhando no momento costuma ser a pessoa mais ocupada do universo. Sabe por quê? Porque você fala para a pessoa que não está trabalhando, fala assim, mas o que você está fazendo? Você diz, nossa, eu estou com o dia inteiro tomado, eu estou ocupado o dia inteiro. Fala assim, aham. Já fiz isso muito com executivo, tá, gente? Quando eu trabalhava com gestão de carreira para executivo, eu falava assim, mas você não está buscando vaga, falando, né? Procurando no LinkedIn, conversando com pessoas, tentando contato com empresas? Não, porque meu dia está corrido, eu não tenho como. Tá. O que você está fazendo? Não, é que eu fui não sei aonde, fui levar minha família não sei para onde, fui fazer isso. Realmente, você está bastante ocupado. Porém, talvez você não esteja focando no seu objetivo. Tá? Então, olhar para a rotina também é entender se você está com foco no seu objetivo ou não. Ok? Faz sentido? Ficou claro isso para vocês? Se vocês forem igual a Bruna que dorme e acorda na frente da cadeira, tudo bem, não tem problema. Coloca que só faz isso, dorme, acorda, de vez em quando só vai ao banheiro e come alguma coisa e volta. Mas tá tudo bem, tá bom? Até aqui, ok?
Olha a Sim. perguntinha do lado ali, ó. Perguntinha do lado, o que você é boa? O que você faz bem? Vocês já responderam essa pergunta antes? Lá no Ikigai. Aí você visita o Ikigai e vê se você concorda com tudo que você colocou lá para colocar aqui. Porque pode ser que nesse meio do caminho você fala assim, descobri umas outras coisas aí que eu acho que eu sou melhor. Ou que eu já comecei a aprimorar e posso mudar. Perfeito. Coloca aqui de novo. Ok? Essa é bem simples. Já respondeu lá, é só trazer para cá. Vamos lá. E aí, a gente vai para a segunda parte. Todos os quadrantes aqui são relacionados a futuro. Então, aqui a gente está olhando o que vem pela frente, o que eu espero, o que eu desejo. Primeiro você respondeu no que você já faz bem, no que você é boa, no que você tem uma boa competência, uma boa prática. Ok. E no que você quer melhorar? E o que você quer ser melhor? O que você quer fazer melhor? Pode ser pessoalmente, pode ser profissionalmente, pode ser socialmente, pode ser do jeito que for. Coloquem aqui. Né? Claro que neste olhar de futuro, a gente continua olhando o aspecto pessoal, mas vocês já podem começar também a direcionar para questões profissionais. Né? Eu quero me aprimorar na área de logística. Eu quero me aprimorar na área de saúde. Perfeito. Vai colocando aí, porque isso você está olhando para o futuro. Então, você está trazendo uma perspectiva de mudança, de melhoria. Tudo bem? Muito bom. Sonhos. Já falamos sobre isso aqui? Bastante, né? Então, é o número 8. Quais são os seus sonhos? E aqui descreva todos. Assim como a gente fez no exercício falado, né, antes do Ikigai, naquela semana anterior, façam agora. Né? O que eu tenho de sonho? O que eu tenho de muito desejo para realizar? E procurem colocar sonhos alcançáveis. Tá? Aquilo que é possível alcançar, mesmo que esteja muito distante. Quero fazer um mochilão pela Europa. Perfeito. Poxa, talvez hoje você não tenha recurso financeiro para fazer, mas é um sonho, é um desejo, é uma vontade e é alcançável. Né? E aí eu vou pegar, para efeito de curiosidade e ilustração para vocês, não sei se vocês conhecem, eu já ouvi falar na programação neurolinguística, ou PNL. Tá? A programação neurolinguística ela trabalha com alguns pressupostos. Né? E um desses pressupostos é assim: se uma pessoa consegue realizar, todas as outras também conseguem. O que quer dizer isso? Se uma pessoa consegue aprender uma segunda língua, um segundo idioma, todas conseguem. Umas com mais facilidade, outra com menos. Se uma pessoa aprendeu a andar de bicicleta, todas conseguem. Pode ter mais facilidade ou menos facilidade. E isso serve como pressuposto para todo mundo. Existe o querer e o não querer. O escolher fazer e o escolher não fazer. Então, quando a gente fala de sonhos, esse pressuposto da PNL ele é muito importante. Por quê? Porque vocês já não ouviram algumas pessoas falarem que largou tudo e foi fazer mochilão pela Europa? Então, é possível. É realizável. É alcançável. Por mais que neste momento você tenha, e aí a gente olha para o lado ali, para o número 9, alguns bloqueadores para esse sonho. Algo que te impeça de alcançar esse sonho neste momento. Tá? Mas sempre que a gente olhar para o sonho, a gente vai olhar como possível e realizável. Eu quero ir a pé até a Lua. É possível? Não, né, gente? A gente já sabe que não é. Então, isso não é sonho.
Isso é uma fantasia que a gente criou aí e ninguém vai realizar. Né? Agora, eu quero ir a pé daqui para os Estados Unidos. É possível? É. Não sei como que você vai chegar, mas é. Tem caminhos que você pode seguir para chegar até lá. Ok. Né? Então, percebem a diferença? Essa é a ideia. Tá? E, como eu disse, o pressuposto da PNL que a gente traz é exatamente esse. Se uma pessoa consegue, todas conseguem. Né? Se é alcançável para um, é alcançável para todos. Ok? Nos bloqueadores. Quem escrever, prestem atenção. Quem escrever, viu, Letícia? Você apareceu agora aqui para mim, já vou aproveitar. A Ana Vitória também apareceu agora o rostinho dela aqui para mim. Quem escrever que é só falta de dinheiro, eu juro que eu vou apagar a entrega. Tá bom? Já está determinado, eu não vou nem perguntar e questionar. Se tiver o meu caminho, tiver escrito assim, quais são os meus bloqueadores? Falta de dinheiro, falta de recursos. Eu já vou eliminar na hora. Sabe por quê? Porque não adianta botar o olhinho não, viu, Ana Vitória? Eu que estou de olho em você. Tá? Sabe por quê, gente? Porque 99% das pessoas vai dizer que o problema é falta de recurso para realizar. Mas essas mesmas 99% das pessoas, se cair o dinheiro na conta agora, não vai realizar. E pode ser o dinheiro suficiente para que aconteça, tá? Não vai realizar. Sabe por quê? Porque tem muitas outras coisas que te bloqueiam. Uma delas, vou de novo voltar ali para a área da programação neurolinguística, da PNL, do desenvolvimento humano. São as nossas crenças limitantes. São aquelas coisas que a gente cria ou que a gente reproduz, assim como a gente já falou de rótulos, já falou de outras questões aqui, que a gente vai perpetuando, que a gente vai carregando ao longo da nossa vida. Né? Quem nunca ouviu aquela história de que, imagina, na nossa família ninguém consegue. Isso, imagina, é impossível de realizar. Isso vai gerando crenças. Só que a gente tem a escolha de continuar alimentando essas crenças que nos limitam, por isso crenças limitantes, ou a gente pode falar, não, peraí, eu vou tentar entender como outras pessoas não tiveram essa crença e conseguiram realizar. Né? Porque muitas vezes é aí que pega. Né? É aí que pega. Mas eu quero... deixa eu ver aqui, a Ana Carolina colocou. Quero conhecer a Itália, mas tenho medo de avião. Então, o que está bloqueando ela? A falta de dinheiro ou o medo do avião? Pode ser que sejam os dois, mas pode ser que ela tenha o dinheiro e não foi por conta do medo do avião. Então, ela precisa trabalhar a questão do medo do avião para poder desbloquear e realizar esse sonho. Né? Por isso, de novo, volto a trazer para vocês. Por isso que o nome dessa jornada é a jornada da consciência. A gente vai buscando tomar consciência de tudo aquilo que a gente pode melhorar, do que a gente pode aprimorar, do que a gente pode fazer diferente. Tudo bem? Entenderam? Então, se colocar, que é só falta de dinheiro, já sabem. Vocês vão ver só. Pega vocês. Ô, Márcio. Oi, Bruno. Olha, a Rosângela falou que você tá acertando, né? Que tá lendo as pessoas e você pegou o exemplo certinho do dinheiro, tá? Assim, não tô querendo expor ninguém, não. Mas você pegou o exemplo certinho. Nem com dinheiro na conta não faz. Fala que não tem. Ultimamente a Bruna tá me expondo muito, gente. O que é isso? Alguém remove ela do grupo. Viu por que eu falei no pegou o começo? exemplo certinho. Justo eu apareci na tela na hora do Não, dinheiro. mas pior que foi mesmo. Muito certo. Então fale mais sobre isso, Letícia. Eu vou me abster.
Por quê? Ah, conta pra gente. Ó, eu vou fazer uma enquete. Meninas, quem achar que a Letícia pode compartilhar isso com a gente, levanta a mãozinha que nem eu fiz. Só para eu saber. Eu só vou ver se. Gente, que complô é esse? Não, Letícia, é só para a gente ver se tem muita Vocês são gente minhas querendo amigas saber. ou minhas inimigas? Olha isso. Vou levantar até daqui. Ó, a gente só tá querendo saber. Gente que nunca abriu a câmera, abriu agora, pensa assim: peraí, deixa eu abrir, que eu vou ver, eu quero saber também. Letícia, a gente só quer saber se tem muita. Ó, deu mais de 10 pessoas, Lê. Puxa, Então, embaixo. acho que a gente vai Embaixo querer saber da só um pouquinho. cadeira. Mas a gente só vai querer saber só um pouquinho. É porque Letícia, eu abano a mão assim, ó. Ah, você abana a mão assim? Se você cair na piscina com um sorrisal, ele não desfaz, é isso? Eu Você abano quer a é falar? mão fechada. Porque Entendi. abano a mão com a mão fechada. Sou bom de vaca. Posso ter o dinheiro que for, eu vou Entendi. mexer meus Entendi. pauzinhos. Só que eu falei. Fala mais. Entendi. Ah Pode lá, falar. ó, e o Fala. Gabriel Ó. tá falando de mim. Eles que eu estão tô de pino. ouvindo. Microfone aberto. Olha lá, tá falando de mim. Deixa Ele aí. quer falar, gente. Não aguenta. Deixa ele Mas falar, não olha, tem Letícia, problema. fala. Aqui é um A, espaço a- a democrático. Letícia dá tchau com a mão fechada. A Bruna é com as duas mãos abertas. Relaxa, Ô, obrigado, Gabriel, Gabriel. obrigado pela informação, Gabriel. Obrigado. Ela quis me expor e foi exposta. Achei ótimo. Então, meninas, vocês, como eu sei que vocês vão colocar uma como apoiadora da outra, né? Diferente do que eu falei no início. Então, tá tudo bem, tá bom? A gente continua no ambiente seguro, tá certo? Mas, ó, menina, obrigado, tá, gente? Obrigado. Acho barato vocês interagirem assim. É maravilhoso, eu adoro. Ficou clara a questão dos bloqueadores? Ok? Alguma dúvida? Anotado não colocar falta de dinheiro. Anotado, não colocar falta de dinheiro. No seu caso, eu sei que tudo que você colocar vai estar por trás assim, falta de dinheiro, falta de Eu dinheiro. não vou falta de- por isso, mas aí você já sabe que era pra estar lá, viu? Entendi. Você toma vergonha, viu, Letícia? Ai, ai, ai. E o pior é que não dá nem para esquecer o nome dela, porque é o nome da minha sobrinha, gente. Aí não tem como esquecer o nome da figurinha da pessoa. Vamos lá. Já sei meus sonhos, já entendi quais são os bloqueadores. Como que a gente vai fazer as coisas andarem agora? A gente vai lá pro 10. Como que eu vou conquistar esses meus sonhos? Como que eu vou alcançar esses meus objetivos? Eu preciso criar metas. E aqui, gente, você não precisa fazer uma lista de 50 metas. Mas coloca aí algumas, 5, 6, 10 metas que sejam de curto e médio prazo. Tá? Quero colocar de longo prazo também? Coloca, não tem problema nenhum. O que a gente está considerando aqui de curto prazo? Nos próximos 3, 6 meses, vai. Em 6 meses eu consigo concluir, daqui para o final do ano. Ótimo. Médio prazo, a gente está falando 1 ano, talvez 1 ano e meio. O curso que eu estou terminando, a graduação que eu vou finalizar, tem 2 períodos, 3 períodos. Tá bom, perfeito, pode ser. Né? Não, quero pensar em longo prazo. Eu quero comprar uma casa, eu quero, sei, fazer a viagem daqui 5 anos. Tá bom, perfeito. Né? Mas por que eu peço para vocês priorizarem curto e médio prazo? Para vocês terem algo mais palpável, mais tangível na mão de vocês. Por quê? Na hora que vocês forem fazer a mentoria, lembra que eu falei que vocês vão fazer a mentoria? Os mentores vão poder ajudar vocês a olhar exatamente para esse pedaço aqui, para esse lugar aqui, ó. De sonhos, de alcance, de realizações. E que muitas vezes não vai estar no sonho, mas vai estar aqui. Então, por exemplo, eu quero ter fluência num segundo idioma. Quero ser boa falando inglês, espanhol, italiano. Perfeito, está aqui. Não entrou na categoria sonho. Mas não é algo que você quer alcançar? Traz ele para a meta.
Coloca ele na meta. Em quanto tempo? Como que você vai alcançar? Né? Porque a partir desse olhar mais amplo, esse olhar mais ampliado de tudo, fica mais fácil de vocês compreenderem o que precisa, o que ainda falta. Né? E às vezes, vou mais um spoiler aqui, né? Eu não conto os nomes, mas eu faço a fofoca do que aconteceu aqui. A gente já pegou situações aqui, gente, de pessoas que tinham sonhos que eram sonhos muito alcançáveis e que sabe quem bloqueava? A família. Aconteceu agora, numa turma recente. Né? Era um garoto de acho que 20 ou 21 anos, se eu não me engano, que a família não queria que ele começasse a trabalhar enquanto ele não terminasse a graduação. Não, não, você não precisa trabalhar, fica aqui, a gente vai conseguir, de toda forma, te ajudar aqui, desdobrar, mas termina. A gente entende, né, que a família estava zelando para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse ter a melhor educação possível, mas era o desejo dele começar a trabalhar, fazer um estágio, começar alguma coisa. E quem estava bloqueando era a família. E não era por mal. Não era de sacanagem. Porque eles queriam fazer o melhor por ele. Mas que para ele não estava sendo bom. Então, é sobre isso que eu quero que vocês olhem. É nessa perspectiva que eu quero que vocês prestem atenção na hora que vocês estiverem fazendo, principalmente essa parte dos bloqueadores. Tudo bem até aqui, meninas? Tá ficando claro? Tá fazendo sentido? Ok? Vamos lá. O meu caminho é essa atividade que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, eu quero saber se vocês têm dúvida. Enquanto isso, eu só vou pegando aqui que eu vou mostrar para vocês alguns modelinhos de meu caminho que a gente já tem pronto aqui, que vocês podem visualizar. Tá? Mas se alguém tiver dúvida, quiser perguntar, quiser trazer alguma curiosidade, fiquem à vontade. Deixa eu só pegar aqui. Pode falar, Lê. Pode abrir o microfone direto, sem problemas. Na parte de sonhos e metas. Então, o sonho não necessariamente precisa estar na meta e a meta não necessariamente precisa estar no sonho. A Ideal meta vai ser uma coisa mais alcançável mais rápido, né? E aí o sonho talvez uma coisa maior e mais distante, assim. Não, Ou até pode, por necessariamente exemplo. também. Não, Lê, você pode, por exemplo, falar assim, o meu sonho, eu tenho um sonho que é mais alcançável, mais próximo, mais rápido, vamos dizer assim, que é tirar a habilitação. Já pode entrar na sua meta, porque pode ser que daqui para o final do ano você faça isso. E tá tudo bem. Tá, O meu sonho era dirigir. Então tá bom, você vai lá e tira a habilitação. É mais curto. O que eu estou tá. pedindo para vocês é priorizar as metas de curto prazo. Mas necessariamente não precisa você deixar de colocar sonhos grandes nas suas metas. Tá, entendi. E uma meta não necessariamente precisa ser um sonho também, né? Porque, Não. por exemplo, eu tenho metas que não são sonho. Não, sem Tá, problemas. tudo bem. Tá. Não tem problema. É aquilo que eu falei. Quero ser boa, fluente em inglês. Uhum. Tá bom, não é um sonho falar inglês. É uma necessidade, é uma vontade que você vai colocar ali e colocou como meta. Perfeito, beleza. Coloca na meta. Quando você vai ser fluente? Quanto tempo você precisa para ser fluente? Tá, era só Deu para para entender? confirmar. Era só para confirmar essa questão. Eu achei que eu já tinha entendido, mas era só para ter certeza para não fazer nada de errado. Não, perfeito. Gente, não tem certo, não tem errado. Fica tranquila. Tá? Não tem isso, não. Tá bom, obrigada. Que mais, meninas? Tô localizando aqui as atividades. Fiquem à vontade para vocês trazerem aqui, hein? Deixa eu pegar aqui mais modelos de meu caminho. Ô, Márcio, Pode dizer. essa pessoa que você falou que a gente tem que colocar, que em algum momento inspirou a gente, pode ser uma pessoa recente, que entrou na nossa vida recente? Pode. Ou ela precisa ser a longo prazo? Não, pode. A gente fala de passado, mas pensando principalmente na questão de talvez, assim, pessoas que
trilharam o seu caminho, ajudaram você a trilhar o caminho. Mas, de repente, você pode falar, pô, faz um mês que eu conheci uma pessoa que é uma excelente apoiadora. Tá bom, pode colocar, sem problema nenhum. Não, certinho. Beleza, é Tá? isso aí. E pode ser, por exemplo, do trabalho, pode ser do convívio social, sem problemas também. É porque, assim, minhas referências foram poucas, mas acho que estão fazendo a diferença na minha vida agora, né? Eu conhecia, sei lá, 3 meses atrás, entendeu? Tá bom, E, sem assim, problemas. que eu me espelho demais. Sem problemas, pode colocar. Pode colocar. Perfeito. Que mais, meninas? Mais alguma? Então vamos lá. Eu vou só ver se eu consigo. Deixa eu ver. Eu não queria que aparecesse isso, mas eu não sei o que está aparecendo, então tá bom. Agora sim. Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Aqui, como eu disse, tem alguns modelos, mas depois vocês vão entrar no GC, também tem outros. Tá? Ó. Vocês vão ver que esses daqui que eu estou mostrando, eles não estão naquele template que eu mostrei anteriormente, tá? Ó. Então, ó, ele é até antigo, né? Ele é de maio de 21. Ó. Então, qual é meu propósito? O nome a gente já apagou, tá? Mas tinha o nome e a data. Qual a história? Ó, vocês podem ver que aqui a pessoa colocou 2 páginas. Aqui, os mentores, ela já fez uma coisa mais ampla no sentido de professores, mas ela colocou os pais, colocou os professores, então tem aqui a informação. Aqui a rotina. No que ela era boa, o que ela, naquele momento que ela identificava como boas qualidades. Já passo para você, Bruno. No que eu quero avançar, o que eu quero melhorar, os sonhos, tá? Os bloqueadores. E olha que legal onde ela frisou em vermelho ali, ó. É? Ela coloca de cara, ela já falou, eu me bloqueio. Não é nem ninguém, sou eu que me bloqueio. E aqui, algumas metas. Tá? Então, assim, esse é um modelo. Fala, Bruno, depois eu passo para o outro. Não, eu vi ali na rotina que ela colocou por horário, né? A gente precisa colocar a nossa rotina por horário ou pode ser, tipo, assim, meio que um textinho, né? Explicando ali como que vai a rotina? Como você preferir e achar que fica mais claro para a gente compreender. Ah, tá. Tá? A maior parte das pessoas divide assim por horário porque acha mais simples de falar, dá para visualizar melhor. Mas se você quiser colocar em formato de texto também não vai ter problema, não. Tá, Tá? combinado. Obrigada. Imagina. Ó, esse daqui é um outro, tá vendo? Já é um outro modelo, um outro formato, mais desenhado, mais coloridinho, tá? Se vocês olharem o propósito, se estiver dando para vocês lerem aí, olha que interessante. Meu propósito de vida é subverter o sistema, abrir espaço para as populações invisíveis. Percebe que já tem um ideal, né? É uma outra característica. Está tudo bem. Para nós aqui, que bom que a pessoa está avançando dentro do seu propósito. Tá? Ó, história. Aqui a pessoa optou por colocar fotos, colocar imagens. Tá? Este é um modelo que vocês podem usar também. Eu só vou pedir para identificar, neste caso aqui eu uso como exemplo, até porque não tem a identificação, então eu não sei quem é quem aqui, eu sei que tem 3 pessoas. Tá, quem são essas 3 pessoas? Né? Por que elas estão aqui? É legal a gente saber. Tá? A rotina, tá vendo, Bruno? Mais uma vez aqui, é muito comum colocar assim, tá? No que é bom, no que quer ser bom, nos sonhos.
Olha o primeiro bloqueador, Lê. Famoso Por isso que, bloqueador, pelo visto. por isso que não pode, tá vendo? Por isso que eu já aviso logo. Então, não coloca não. Tá? E olha que interessante aqui, ó. Olha o jeito que essa pessoa colocou as metas, os objetivos. Fazer um documentário, mas quer fazer um mochilão, e o mochilão entra dentro do documentário. Se você olhar aqui, as coisas estão todas convergendo, apesar de ter colocado meio que tópicos, né? Mas faz sentido. Tá? Então, a ideia é essa. Tá? Então, eu vou deixar esses dois modelos para vocês aqui. Márcio, quero fazer de um jeito totalmente diferente. Faça. Uma coisa que vocês precisam, tá? Quem for fazer aquele modelo no template que eu mostrei, basicamente vai ser só preencher. E aí, se precisar usar 2, 3 páginas, duplica, não tem problema. Só não esquece, ou melhor, só lembra de colocar o número certinho ali, o que é cada pedaço, para a gente poder localizar. Tá? E aí é anexar e está tudo bem. Pode anexar em PDF, como vocês fizeram outras atividades. Quem for fazer em qualquer outro formato que gere link, eu quero fazer em formato de vídeo, eu quero fazer no Canva, animado, eu quero fazer no formato de site, como eu já falei, já fizeram. A gente precisa que o link esteja visível para qualquer pessoa. Tá? Porque se não chega aqui depois, a gente clica, ele não abre. Então, por exemplo, fez no Canva. Perfeito, ficou lindo, maravilhoso. Cheio de animação, cheio de coisa. A gente clica aqui, ele não abre. Tá? E para a gente é um problema, por quê? Porque se fosse só para nós, beleza, eu vou pedir para você, você vai abrir e eu vou conseguir visualizar. Só que assim que vocês entregam, a gente validou a entrega de vocês, a gente já passa essa relação para os mentores. E aí os mentores também precisam abrir, precisam visualizar. E aí, se vocês não deixaram aberto, eu não consigo visualizar, o mentor também não, aí ele me manda mensagem, eu tenho que avisar vocês, tenho que pedir. Então, deixem visíveis. Ok? Tudo bem até aqui, meninas? Dúvidas, perguntas, curiosidades? Não? Então a gente pode encerrar, falar tchau. Tati, levantou a mão. Tati, vai lá, por favor. Assim, não tem, por exemplo, no futuro aí, nesse último exemplo que você mostrou, assim, tinha muita coisa. Eu sou assim, bem básica. Não tem problema com algo mais enxuto? Peraí, volta um pouquinho, porque cortou o seu microfone. Sim. Fala de novo. Nesse último que você mostrou, assim, tinha muita coisa no futuro da pessoa. Tem problema se for algo mais enxuto, minimalista, algo assim mais básico? Não tem problema, desde que você consiga pelo menos descrever ali quais são as metas, o que você vai alcançar. Talvez até se você já tiver alguma coisa fazendo um plano de ação, colocar. Né? Então, por exemplo, vou continuar no exemplo do idioma, que é o mais comum. Né? Então, Tati, você colocou lá, eu quero ser fluente em inglês nos próximos 6 meses. Legal, você está fazendo alguma coisa? Não, já iniciei o curso, já estou no nível avançado. Legal, ótimo. Então, eu sei que daqui 6 meses você vai sair do avançado para o fluente, perfeito, vai ser alcançável. É um sonho, é uma realidade, é uma melhoria, um aprendizado que alcança. Né? O que a gente só não quer é que fique assim, é meta, comprar casa. Tá bom. Eu já sei que você quer comprar uma casa, mas né? Depois disso? Mas pode ser mais simples, não tem problema não, Tati. Fica tranquila quanto a isso. Vamos lá, Raquel, fica à vontade. Eu não sei se você vai poder dar um spoiler, né? Sobre a mentoria.
Eu estava esperando. Como é que vai funcionar? Eu não sei, você pode falar, mas eu vou perguntar. Enfim, sobre a mentoria, vai ser tipo um match com o mentorado e o mentor, por exemplo? É. Eu vou abrir esse quadro aí, e ele vai ler, né, o que a gente colocou e vai, eu identifico e eu então vou mentorar essa pessoa. Não sei se você entendeu. Entendi. Vamos lá. Posso explicar assim? Eu estava esperando. Por isso que eu perguntei várias vezes se não tinha dúvida, porque eu sei que essa pergunta sempre vem nesse último encontro. E é normal, tá? Adoro que vem assim, porque é importante. Como que vai funcionar? Lembra quando vocês preencheram o CAB? Lá no início? E lá no CAB vocês colocaram lá quais as áreas de atuação, ou intenção de trabalho, área de formação, o caminho profissional que vocês estão buscando. Tá? A gente procura profissionais que estejam nas mesmas áreas ou áreas que tenham conexão para poder fazer esse match com vocês. Tá? Esse match ele é feito manualmente, tá, gente? Por isso que a gente precisa da entrega na data. Porque assim, na segunda-feira vocês entregam, a gente valida. Na terça-feira de manhã, eu, o Iago, toda a equipe do Bold, a gente vai validar todos para saber se se está todo mundo ok, se tem algum que está fechado, não está visível. Porque na quarta-feira eu pego todas as entregas de vocês, uma planilha completa com o nome de vocês, o número do contato de vocês, porque os mentores vão entrar em contato por WhatsApp, por mensagem de WhatsApp, tá? Às vezes até por e-mail também, mas principalmente por WhatsApp. Por isso que a próxima orientação é: fiquem atentas, e eles vão sempre se identificar que são mentores do Bold, né? Neste caso, provavelmente eles vão se identificar como mentores voluntários da ADM, da empresa ADM, que estão participando do programa do Bold, ok? E aí, na quarta-feira, basicamente, a gente vai pegar, a gente tem a pessoa que faz, que é a Fran vai pegar toda a relação de vocês. Então, hoje a gente está em uma média de 40 meninas aptas a concluírem. Vai pegar essas 40, ela vai de um por um, olhando características profissionais, vontades, alguma coisa, e vai falar: legal, vou pegar exemplos bobos aqui, tá? Aleatórios. Tem alguém de logística. Nós temos uma mentora que ela é uma das gerentes ou coordenadoras da Kita, né, a concorrente do iFood. Se ela tiver disponibilidade, quem está querendo fazer logística vai fazer mentoria com ela, porque tem um viés profissional que vai ajudar bastante, né? A gente tem psicólogos, a gente tem engenheiros, a gente tem professores, a gente tem pessoal do área comercial, tem muita gente, comunicação, marketing. Então a gente vai buscar aproximar o máximo possível. Claro que eventualmente pode acontecer poxa, não tenho a pessoa desta área especificamente, mas eu tenho alguém que tem muita experiência que pode contribuir. Vai ser feito esse match. Respondido, Raquel? Respondidíssimo. Ótimo. A mentoria, como que ela acontece? Então, a partir de quarta-feira, provavelmente, quarta-feira que vem, dia 29, os mentores recebem o contato de vocês, como eu falei, já sabendo, né? Mentor X vai fazer com a Ana Carolina, mentor Y vai fazer com a Luana, e assim sucessivamente. E aí eles começam a mandar mensagens para vocês. Eles vão mandar mensagem: oi, eu sou o Márcio, aqui do Instituto Bold, sou mentor, voluntário da ADM, e estou entrando em contato para a gente agendar o melhor dia e horário para conversar. A mentoria tem duração de 1 hora, é feita nesse mesmo formato online, tá? Em geral, as mentorias não são gravadas, tá? Mas
vocês têm total liberdade de pedir para tirar foto, se o mentor ou a mentora aceitar, vocês podem publicar na rede social, não tem problema nenhum. O que a gente pede é para que vocês marquem o Bolt para a gente saber. Então, pois no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, marquem a gente para a gente saber, né? E peçam autorização antes para os mentores. Tá? Porque pode ser que algum mentor fale, não, eu não quero que apareça a minha imagem. Ok, você pode fazer uma foto só sua e tá tudo bem. Ok? Duração de 1 hora. Travou para você, Márcio. Para mim, eu acho. Tá travado mesmo. Acho que Aqui foi travou também. dele. Tá todo mundo. Ele mandou no WhatsApp que tá voltando, deve ter caído lá. Legal que agora o desafio não vai ser só descobrir o que a gente gosta, nós botar isso num texto, mas deixar interessante também, né? Que agora a gente tem que direcionar o nosso futuro para poder liderar nossas próprias mentorias. Vai ser bacana fazer esse meu caminho aí. Vai ser legal. Oi, meninas, voltei, desculpem, aqui deu um pico de energia aqui, desligou tudo, aí eu consegui rotear aqui no celular. Vamos lá. Terminem de falar, eu sei que vocês estavam falando aí, terminem, por favor. Já concluíram? Sim. Pode prosseguir. Então tá bom, não quero atrapalhar, né? Então vamos lá. Eu estava falando para vocês, não sei até que momento vocês ouviram, mas assim, mentoria, 1 hora de duração, vai ser feito o match entre vocês nesse formato. E aí, quando eles mandarem mensagem para vocês, eles vão perguntar qual dias, horários, disponibilidade. Procurem flexibilizar. Vocês estão me ouvindo? Sumiu tudo aqui? Deixa eu ver. Sim. Sim, tá te ouvindo. Tá ouvindo, mas a imagem tá travada, travada, mas né? o áudio está. Espera aí que eu já volto. Não sei o que aconteceu, mas eu volto. Espera aí. Agora foi. Agora... Vocês estão me ouvindo? Sim. A imagem vai ficar travada provavelmente, tá, gente? Eu vou tentar destravar aqui, mas já volto. Não sei o que aconteceu. O computador ficou doidão. Então, vamos lá. Quando for feito o match, eles vão pedir a disponibilidade de vocês. Tá? Perguntem para os mentores ali, para o mentor ou para a mentora, assim, eu consigo tais dias, tais horários. E você? Por que eu estou falando isso? Travou agora o seu áudio também, Márcio. Parou aqui. Não precisa ser só à noite. Tá? Não precisa ser só no final do dia. Pode ser em outro momento, pode ser em outro horário. Tudo bem? Tudo Então, bom. quanto mais vocês conseguirem oferecer de disponibilidade, melhor. Tá? Alguns mentores e algumas mentoras conseguem disponibilizar, por exemplo, o sábado de manhã eu consigo. Então, também pode acontecer. Tá? Porém, outro ponto importante. Se vocês não responderem 2 comunicações dos mentores, a gente tira vocês da lista de mentoria. Tá? Então, assim, o mentor mandou a primeira mensagem. Você se perdeu lá, não respondeu. Mandou a segunda, você não retornou, a gente vai tirar vocês da lista. Até porque o tempo é curto, tá? Só para vocês saberem, o tempo é curto. Por quê? A próxima jornada já começa no dia... Deixa eu só confirmar aqui, se essa é a turma de vocês.
Já começa na primeira semana de agosto. Tá? Então vai ser assim, super rapidinho. Ok? Ok. Eu vi que a Leide estava com a mão levantada. Leide, você quer perguntar? Por favor, eu não tinha visto antes. Márcia, eu tenho uma pergunta para fazer mesmo. Eu queria saber por que, assim, quando eu me inscrevi lá, estava falando que era específico para as mulheres de Uberlândia e de Ribeirão Preto. Aí eu queria saber por que que tinha essa, por que era só para essas mulheres? Na verdade, predominantemente, tá? O primeiro anúncio ficou como específico, depois foi aberto para mulheres de outras regiões também. Tá? Uberlândia e Ribeirão Preto são duas regiões que a empresa ADM tem mais presença e que pode ter mais facilidade em processos seletivos no futuro. Tá? Por isso que tinha essa prioridade. Mas aí depois a gente conversou com a empresa falou, não, podemos abrir para outras regiões também, porque o que a gente está desejando é gerar um impacto positivo para várias mulheres em várias regiões. E assim, a ADM, de modo geral, ela trabalha em nível Brasil. Então, além de Ribeirão Preto e Uberlândia, ela também está presente em outros lugares. É que, neste momento, o entendimento da empresa é que, assim, onde poderia ter mais chance de abrir processo seletivo eram nessas duas cidades. Por isso que tinha essa referência mais específica. Ah, beleza, obrigada. Tá bom? Mas ninguém vai ficar eliminada por conta de ser de outra região, não. Pelo contrário, tá? A gente quer que vocês permaneçam. Beleza? Diga, Bru. Ô, Márcio, só para confirmar mesmo, eu acho que eu dei uma perdida aqui. Então, a mentoria não é especificamente com profissionais da ADM, pode ser de outras empresas também. É isso? Não, prioritariamente vão ser da ADM, tá? A gente só vai trazer mentores do Bold, né, que são de outros ramos ou outros mercados, outras empresas, se a gente não tiver um número suficiente. Tá? Mas tá. já posso dar spoiler para vocês que a gente está com um número legal de mentores da ADM, então provavelmente, se não todas, mas a grande maioria vai receber mentoria com alguém da ADM. Ah, top, então. Que bom. Tá bom? Obrigada. Imagina. Meninas, acho que da minha parte é isso. Eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Na semana que vem, eu já falei, vou repetir, semana que vem a gente tem uma palestra na terça e uma palestra na quinta, tá? Eu vou pôr a divulgação provavelmente amanhã ou segunda-feira no grupo, falando para vocês, explicando tudo direitinho, tá? Como vai funcionar. O meu caminho já está liberado. Um ponto que eu esqueci. Quase que eu esqueço, na verdade. Amanhã, ao longo do dia, a gente está tentando, não sei se a gente vai conseguir, a gente está tentando trazer uma outra opção de preenchimento do meu caminho, tá? Que seria via Forms. Então, a gente vai liberar um link de Forms, vocês... Sim, Leide, a gente vai continuar. Vou continuar com vocês, sim. Tá? A gente vai estar tentando fazer, porque a gente já fez em outras edições, a gente faz um Forms, e vocês vão preenchendo as informações ali no Forms, e ele vai gerando, depois, né, automaticamente ele vai gerar em um template específico. Só que a gente teve problema no passado, a gente está tentando consertar isso agora para vocês. Então, assim, eu não tenho certeza se a gente vai conseguir. Se a gente conseguir, eu aviso ao longo do dia. Se a gente não conseguir, vocês têm essas duas opções. Use o template que já vai estar lá no GC a partir de agora, ou façam da forma que vocês quiserem. Tá? Ideal é que todo mundo consiga fazer em algum aplicativo, né, usando a tecnologia. Foto, por exemplo, em caderno, ou em algum outro papel, alguma coisa assim, às vezes não fica muito legível. Tá? E aí o que eu vou falar?
Se você tiver com alguma dificuldade tecnológica, poxa, não tenho muita habilidade, não consigo fazer, pede ajuda para as amigas aqui do grupo, ou, na melhor das hipóteses, faz num documento simples ali, com detalhes, com as informações, tudo direitinho, que a gente também consegue aceitar, tá? Mas a ideia é que vocês sigam o modelinho que a gente já tem. Gabriela, por favor. Ô, Márcio, me gerou uma dúvida. Por exemplo, se alguém não passar para a próxima fase, não sei, né, por algum motivo, vai ser avisado também ou não? Sim. Na verdade, assim, a matemática é bem simples, tá, Gabi? Uhum. É assim, ó. Recebeu o certificado, tá na próxima etapa. Ah, tá. Tá? Basicamente é isso. Mas, assim, qual é a condição para vocês passarem para a próxima etapa? Entregar o meu caminho, que é essa atividade, e amanhã a gente vai liberar o último status boulder de vocês. Tem que estar como, no mínimo, pleno, ou o ideal é que esteja no sênior. Então, as duas condições que tem o status boulder, numa dessas duas categorias, né? E a entrega do meu caminho. Feito isso, com certeza você está aprovada e automaticamente vai para a próxima etapa. Tá? Certinho. Essa etapa a gente já tem um avanço automático. Tá? Tá. Obrigada, Agora, Márcio. fiquei como júnior. Aí não vai avançar. Tá bem? Tá. Obrigada. Imagina, que é isso. Fala, Lê. Ô, Márcio, rapidinho, a minha internet deu uma travada e eu peguei acho que metade da sua frase só. A questão do preenchimento do meu caminho. Você falou que é melhor que a gente priorize os modelos que você colocou aqui pra gente, que eu vi que já desceu notificação, já tá com os arquivos lá, né? Ao invés de fazermos outros. É melhor que a gente priorize os modelos que já estão lá, é isso ou não? Não, a gente prioriza que vocês façam em formatos digitais, em aplicativo, alguma coisa assim. Vocês podem usar o modelo que a gente colocou. Aham. A gente está tentando para ver se amanhã consegue liberar o modelo de forms, de vocês só preencherem o forms e gerar automaticamente aqui para a gente. Ou vocês fazerem pelo Canva, PowerPoint, o modelo. O que eu pedi para vocês procurarem não fazer é no papel. O papel, tá. No papel. Porque a foto não fica legível para essa atividade que a gente precisa passar para o mentor, precisa muitas vezes usar ali na mentoria, não fica muito legal. Tá? Foi só esse o pedido que eu fiz. Tá bom. Desculpa fazer você repetir, porque a minha internet Imagina. deu travada aqui, eu não ouvi. Imagina, fica tranquila. Tá? O dia hoje é para isso. Fala, Bru. O certificado a gente recebe assim que finaliza o meu caminho ou só após as mentorias? Não, vocês recebem provavelmente no final da semana que vem. Tá? Tá. A gente só precisa do tempo de edição, porque apesar que a turma é pequena, mas geralmente a gente demora ali umas 48 horas depois que a gente confirmou quem passou, quem terminou, tal. Mas até o final da semana que vem vocês já recebem. Tá. Combinado. Obrigadinho. Imagina. Adriana? Boa noite. Boa noite. Então, eu tive a oportunidade de entrar nessa última aula, né? E isso interfere? Se você assistiu, eu tenho a oportunidade de fazer novamente ou não? Tem. Então vamos lá. Vou responder em duas partes da sua pergunta. Mas tá? as atividades eu me você esforcei. Na luta, correndo, mas eu fiz. Perfeito. Se você conseguiu entregar as atividades lá no GC, se você conseguiu assistir as gravações e responder o forms de presença que eu mandava lá no grupo, provavelmente o seu status vai estar pelo menos como pleno. Então não tem problema nenhum. Eu acho que eu nunca respondi de presença. Tem problema. Então você vai fazer o seguinte: me manda uma mensagem no privado, me chama no privado, que aí eu vejo como está a sua situação e a gente conversa. Pode ser? Tá bem. Tá bom? Mas assim, prioriza de fazer o meu caminho. Tá? Agora, mas me chama para a gente poder verificar a situação. Amanhã eu consigo verificar isso para você. Tá bem. Tá bom? Bem, obrigada. Imagina. Fala, Lê.
favor, de novo, vocês não devem mais aguentar ouvir minha voz. Mas é que eu vou aproveitar a pergunta da Bruna do certificado, que aí agora eu fiquei com outra dúvida. Esse certificado vai ser dessa primeira fase, né? Aí eu Isso. queria saber se, tipo assim, as próximas fases também terão outros certificados e se a mentoria também tem um certificado no final dela, como que funciona essa parte? Não sei se você pode falar também, se é spoiler. Não, posso falar sim. Cada módulo ou cada jornada tem um certificado independente. Então, jornada da consciência terminou, um certificado. Jornada da empregabilidade, que é a próxima, terminou, um certificado. Jornada do potencial, que é a última, que são as mentorias, ou o processo, que a gente chama, né, de processo de mentoria, outro certificado. Tá? As aulas aqui não tem certificado à parte, tá? Mas cada uma das jornadas, dos módulos, tem um certificado individual, inclusive para quem está fazendo faculdade e precisa de horas complementares, a maior parte das universidades aceitam, tá? A gente já sabe e até fala para vocês que vocês podem usar. Outra coisa, coloca no LinkedIn, pode mencionar no currículo, porque são cursos que a gente está promovendo de habilidade socioemocional, de competência socioemocional. E isso é relevante para vocês, tá? Mas tem certificado. A única coisa que a gente não tem é um certificado único, por exemplo, do programa. Porque, como a gente faz ele em módulos, vocês vão ter 3 separados. Ok? Tá bom, Márcio, bacana. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, meninas? Não? Então, vamos fazer a foto. Eu não vou aparecer na foto hoje, porque minha câmera ficou doida. Apagou tudo aqui, agora voltou, mas não sei o que aconteceu, mas tá bom. Então, vamos lá. A gente vai fazer foto. Hoje não tem formas de presença, tá bom? Então, não precisem se preocupar, porque hoje a gente considera presença para todo mundo, porque a aula, o encontro, a aula de explicação da última atividade. Beleza? Bora lá? Podemos? Deixa eu ver. Olha, quase todo mundo abriu câmera, que bonitinho, que alegria. Sorrisão inteligente. Peraí, deixa eu só tirar a setinha do mouse aqui da frente de vocês. Vamos lá no 3. 1, 2, 3, sorrisão. Muito bem. Meninas, obrigado. Boa noite. Fiquem bem. Amanhã a gente vai se falando. Beijos, bom descanso e um excelente final de semana. Tchau, Tchau, gente. gente. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau. Boa Obrigado. noite.